E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Deixa eu ler um texto que dá aqui para você, que diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu quero falar nessa noite sobre o tempo da tribulação, 7 anos de tribulação que virá sobre a terra. Por que eu estou ministrando essa palavra aqui? Porque eu creio que quando eu ministro uma palavra que fala da volta de Jesus, que fala dos acontecimentos do fim, o propósito disso é trazer um despertamento na igreja. É despertar você para o momento atual que nós estamos vivendo, que pode ser talvez os últimos anos da igreja na terra. Eu acredito que nós somos a geração do fim. Eu acredito que essa é a geração do arrebatamento. É claro que eu posso estar enganado. Pode ser que ainda nós teremos 100 anos de pessoas na terra, 200, não sei. Mas tudo indica que nós somos a geração do fim. E o que eu quero trazer para você aqui nessa noite não é simplesmente mera informação, ou mostrar para você simplesmente que nós estamos no tempo do fim. Porque talvez você já saiba disso, e até mesmo o ímpio está vendo que alguma coisa está para acontecer. Mas essa palavra ela tem o objetivo de despertar você. Porque eu sei que até mesmo o cristão mais fervoroso, ele pode, em algum momento, perder o rumo. E até, talvez, abandonar o seu chamado. Talvez por causa de uma situação familiar, ou por causa de uma carreira, ou do dinheiro, eu não sei. Mas eu sei que nós, possivelmente, somos a geração do fim, e temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Amém? O tempo da tribulação, ele vai acontecer logo depois que a igreja for levada da terra. Existem pregadores, pastores, que acreditam que a igreja passa pelos 7 anos da tribulação. Há pastores muito sérios que acreditam nisso. Alguns acreditam que a igreja passa apenas pela metade da tribulação. Mas a grande maioria acredita que a igreja não passa. Eu faço parte dessa grande maioria que acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. E eu quero, durante a palavra, ir mostrando para você por que eu acredito que nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu quero pedir que coloque aqui, Daniel capítulo 9, versículo 24, quero ler para você, Daniel capítulo 9, verso 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Esse texto aqui foi dado quando Daniel ele estava cativo na Babilônia. Ele teve uma palavra de Deus, uma visão, e ali Deus estava mostrando para ele quando seria o fim dos tempos e como aconteceria. Então essas semanas aqui que estão em Daniel não são semanas de dias, mas são semanas de anos. E aí é falado para ele que 70 semanas estava determinada sobre o povo de Daniel, que era os judeus. E aqui fala para que a paz fosse instalada na terra. Isso vai acontecer no período do milênio. E aí olha o que diz aqui no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está dizendo que das 70 semanas, a Bíblia fala aqui que haveriam 7 semanas e mais 62, até que o ungido, príncipe, Jesus, fosse cortado, porque só existe um ungido, é Jesus. Então o texto está se referindo a Jesus no versículo 25, ok?
Então está falando que depois das 62 semanas, o príncipe seria cortado. 7 anos, 7 semanas de tribulação, 7 semanas das semanas de Daniel, são 49 anos. Desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, essa ordem aconteceu no ano 445 a.C., quando o rei Ciro, o rei persa, autorizou que os judeus voltassem para sua terra. Isso aconteceu lá, você vai ver isso lá no livro de Neemias e Esdras. Ele permitiu que a cidade fosse reconstruída, assim como o templo. E o templo com a cidade demorou 49 anos para ser reconstruída. Então, cumpre-se a primeira parte das 70 semanas. Porque as 70 semanas de Daniel estão divididas em 3 partes. Da saída da ordem, que foi em 445 a.C., até o final da reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo, depois mais 62 semanas até o ungido. Porque aqui diz que o ungido seria cortado, seria morto, o ungido é Jesus. Então Jesus ele morre na 69ª semana. Das 70 semanas que estavam determinadas para o povo de Daniel, para que a paz fosse implantada na terra, 69 semanas se cumpriram literalmente. Só que ficou faltando uma semana para se cumprir. Entre a 69ª e 70ª semana, entre a penúltima semana e a última, Deus abre uma janela de tempo. Essa janela é chamada de o tempo da graça, a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. É o período em que ele encaixa os gentios, porque Deus queria salvar os gentios. Então Deus, ele abre uma janela de tempo chamado graça, período da graça, que é o que nós estamos e que já dura quase 2000 anos. E ele faz isso para salvar o gentio. Só que essa janela está fechando, porque Jesus está às portas. Nós cremos que o arrebatamento pode ser a qualquer momento, porque todas as profecias que indicam que estamos no fim já se cumpriram. Então essa janela da salvação pela graça está se fechando, para que se cumpra a última semana. E a última semana, do qual Daniel fala, está no versículo agora 27, que diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui está falando do anticristo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui diz que na última semana vai haver uma aliança. E o que marca o início da 70ª semana, da última semana de Daniel, é o acordo de paz que o anticristo fará entre judeus e muçulmanos. Ele vai fazer esse acordo de paz, e ali marca o início, então, da grande tribulação, uma vez que a igreja já vai ter sido arrebatada, talvez, alguns dias antes. Então, essa é a última semana da qual o Apocalipse fala. O Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, está falando exatamente do período de 7 anos da tribulação. Quase todo o Apocalipse, então, está falando desse período de 7 anos. Aí o Apocalipse fala dos 4 cavaleiros, né? Quando abre o primeiro selo, é liberado os 4 cavaleiros. Um dos 4 cavaleiros ali é o anticristo, porque ele é o cavaleiro do cavalo branco que saiu para guerrear e vencer. É aquele que vai enganar a muitas pessoas, se passando pelo Messias, uma vez que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Quando você vai em Israel, você conversa com um judeu, e nós tivemos a oportunidade de estar em Israel em 2019, o nosso guia era um judeu, e ele falava, o Messias ainda virá. E a gente abria as escrituras e mostrava para ele que o Messias já tinha vindo, mas ele dizia não, o Messias ele virá. Jesus não pode ser o Messias porque Jesus era simples, era pobre, e o Messias vai ser rico. E para eles o Messias não vai ser um líder propriamente religioso, mas ele vai ser alguém que vai permitir a reconstrução do terceiro templo. Porque o grande sonho de todo judeu é a reconstrução do terceiro templo. Mas a reconstrução do terceiro templo tem que ser no local exato onde era o templo
anterior. Lugar onde hoje tem uma mesquita islâmica, lá no Monte Moriá. Então, aquele monte que fica lá em Jerusalém, ele está sob o domínio da autoridade muçulmana. Os jordanianos são os policiais que ficam ali, e o judeu não pode subir naquele lugar, porque qualquer menção de judeu que tenta subir ali já começa a falar em guerra, em briga, em confusão. Mas o anticristo vai fazer uma aliança. Nessa aliança será permitida a reconstrução do terceiro templo. Nós não estamos longe disso. Primeiro, lá em Israel, nós estivemos lá, pastor Jonathan esteve lá, o David esteve lá, nós entramos no Instituto do Templo, que é a organização que desde a década de 70 vem falando que o templo será reconstruído, mas que agora eles já fizeram todos os utensílios para colocar dentro do terceiro templo, exceto a Arca da Aliança. Mas o último templo também não tinha a Arca da Aliança. O templo que a gente conhece como o segundo templo, né, que foi reconstruído lá por Esdras e Neemias, também não tinha arca. Mas todos os outros utensílios, assim como roupas, instrumentos musicais, estão prontos, estão preparados já para o terceiro templo. Então, o cumprimento da profecia está diante dos nossos olhos, porque a Bíblia diz que o anticristo ele vai entrar no templo. E aí, no dia que ele entrar, porque ele vai fazer uma aliança de Israel com o mundo muçulmano por 7 anos, uma semana de anos. Mas no meio da semana ele quebra o pacto. E aí ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, que são os sacrifícios que os judeus oferecem. E ele vai se auto-intitular Deus e vai dizer, só eu posso ser adorado. Nesse momento, a venda dos olhos dos judeus vai cair. Eles vão perceber que aquele homem que se passou pelo Messias, na verdade, não era. Tem um homem que hoje tem se destacado muito, especialmente, porque ele é o homem que está costurando algumas alianças entre Israel e o mundo muçulmano. Este cara, que é um bom candidato para anticristo, mas isso aqui evidentemente não passa de especulação, estou especulando agora, porque não tem como ninguém apontar quem é o anticristo agora, nesse momento, é especulação, mas esse cara, ele primeiro, é um judeu, ele tem trabalhado por um acordo de paz, e é alguém muito influente no mundo. Se você abrir, você vai ver ele falando para árabes, para muçulmanos e para judeus, dando entrevista, um cara super inteligente, dono de uma das maiores empresas de tecnologias de chip do mundo. A gente não sabe se realmente a marca da besta vai ser um chip, mas o que nós sabemos é que a tecnologia para o controle mundial já existe. E nós já fazemos parte dessa tecnologia através dos nossos telefones. Então esse cara, ele tem características de anticristo, mas nós temos que entender que em todas as gerações levantou alguém. Todas as gerações o diabo preparou uma pessoa para ser o anticristo. Toda geração teve alguém que se destacou pelo lado negativo. E na nossa geração, essa pessoa, por que eu estou falando dele? Porque a empresa dele funciona na 5ª Avenida lá de Nova York, e o prédio dele é o 666, e ele é quem está fazendo o acordo de paz. Israel já fez um acordo de paz com o Bahrein, agora recentemente fez um acordo de paz também com o Dubai. Não podia ir judeu até 1 ano e meio atrás lá em Israel, agora já pode, e várias outras nações do mundo muçulmano hoje já têm aliança. A Arábia Saudita também tem, só que não foi divulgado. E a Arábia Saudita é o país mais muçulmano que existe, porque tudo começou ali. A religião muçulmana começou em Meca e Medina, que fica na Arábia Saudita. Mas hoje, quando a gente olha para o cenário do mundo, nós observamos que algo está acontecendo. Estava ouvindo um vídeo do pastor Lamartine Pozzella, que fala muito da volta de Jesus, e ele estava falando a respeito das contratações, né, de grandes atletas que estão indo agora para a Arábia Saudita.
A Arábia Saudita está contratando grandes atletas e colocando muito dinheiro, é muito mais do que qualquer outro time da Europa pode pagar, porque até então os maiores salários estavam na Europa. Raras exceções ali, um time dos Estados Unidos, né? Fez uma boa proposta agora para levar o Messi, paga muito bem para ele, mas os maiores salários estão lá agora na Arábia Saudita. Eles querem fazer isso porque eles sabem que o petróleo vai acabar e eles querem divulgar o país deles. É tudo uma questão de dinheiro, mas não é só isso. Porque quando um ídolo do nível de Cristiano Ronaldo comemora um gol fazendo o sinal da cruz, mostra que o mundo está preparado para uma religião unificada. Basta pôr dinheiro. Porque tudo para o mundo é dinheiro. Espera aí, o Cristiano Ronaldo está aqui, ele está divulgando o nosso país, então não importa de qual religião ele seja. Porque é proibido ser cristão na Arábia Saudita, mas o Cristiano Ronaldo pode. Por que que ele pode? Porque ele está trazendo algo de retorno, ele está trazendo dinheiro para a Arábia Saudita, ele está divulgando o país. Aí o Neymar entra na apresentação dele, não sei se vocês viram, com um crucifixo. Por muito pouca coisa, ele já aceitar. Agora, você acha que o Neymar não falou isso? Eu sou um cristão. Ainda que, claro, entre aspas. O típico do cristão que vai ficar para a tribulação. Mas, aquilo ali, o cara entrando com um crucifixo, mostra que a nação mais muçulmana do mundo, se colocar dinheiro, se uma questão for dinheiro, eles farão um acordo. Porque já estão fazendo. Está aí. Está diante dos nossos olhos. Abu Dhabi, fica lá pertinho, lá de Dubai, é um país fechadíssimo. Você não pode pregar o evangelho lá. Você não pode andar de mãos dadas com a sua esposa. Abu Dhabi. Mas eles construíram um centro lá chamado de a Casa de Abraão. Casa Abraâmica, que é uma mesquita muçulmana, uma sinagoga e uma igreja cristã católica, no mesmo lugar. Eu estou falando de um país fechado para o evangelho, já abriu para permitir que as 3 grandes religiões monoteístas do mundo possa, ao mesmo tempo, adorar o seu Deus. Que são as 3 religiões que provêm de Abraão. Isso já é um tipo de religião unificada e ecumênica, porque vai ser o que o anticristo vai fazer. Porque qual que é o tripé do governo do anticristo? Ele vai ser um político, alguém muito inteligente, muito conhecido e muito importante, além de muito carismático, mas ele também vai ser, o falso profeta vai dar a ele, a Bíblia diz, uma das bestas, vai dar ao anticristo poder de governo também das religiões, vai dar autoridade para ele. Eu não sei se você sabe, mas o anticristo ele vai ser o próximo imperador. Se você ler Daniel capítulo 2, sobre o sonho que Nabucodonosor teve, no sonho que Nabucodonosor teve, ele viu uma estátua, e aí ele estava vendo a conclusão dos reinos do mundo. Na cabeça, a cabeça era de ouro e era a própria Babilônia. O cabeça era o próprio Nabucodonosor. Esse sonho foi interpretado por Daniel. Os peitos eram de prata, que representam o Império Grego. Os lombos eram de bronze, que representa... peito de prata representa o Império Medo-Persa. O lombo de bronze, que representa o Império Grego. Depois, as pernas de ferro, que representam o Império Romano. Só que lá nos pés, 5 dedos eram de ferro e 5 eram de barro. O que mostra que o anticristo ele vai ser um imperador romano. Porque a qualidade do material é a mesma das pernas. Só que por um lado a Bíblia diz que o reino vai ser forte e por outro vai ser frágil. Porque em partes é de ferro e em partes é de barro. Então ele vai ser um imperador assim como os imperadores antigos, que eram ao mesmo tempo reis e sacerdotes. Porque você tinha que adorar o imperador como se ele fosse
Deus. Está na Bíblia. Muitas vezes cristãos foram colocados em arena para dizer, nega Jesus e reconhece que César é Deus. Reconheça que Nero é Deus. Eles não reconheciam e morriam. Então o anticristo ele vai ser um imperador que vai deter o poder político, o poder religioso e também econômico. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículos 15 e 16, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o sinal da besta. Vamos ler esse texto? Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, que é o anticristo, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A gente não sabe se isso aqui vai ser um chip, mas nós sabemos que hoje está tão claro o sinal da besta, que eu não preciso carregar a carteira mais. Isso aqui faz tudo. Sim ou não? Eu caiu minha ficha que eu não preciso mais andar com carteira. A minha carteira de identidade está aqui, né? Que na verdade é minha carteira de motorista. Aqui eu pago as contas, todas as contas que eu quero pagar. Aqui tem o seu telefone, se eu perder esse telefone aqui eu não vou saber qual é o seu. Porque hoje ninguém decora telefone mais, porque não precisa, né? Nós temos aqui o nosso segundo cérebro que faz isso, então nós não queremos usar o primeiro, gastar o nosso HD com o número de telefone, mas se você perder o seu telefone, vira um caos a sua vida, porque alguém pode entrar, pode mandar mensagem, pedir dinheiro, pode entrar nos seus aplicativos, fazer transferência, é um caos. Perder um celular hoje é uma coisa assim, isso aqui faz parte da nossa vida como se fosse um membro nosso. Então, perder isso aqui é quase que como perder um braço. Não, pastor, você está exagerando. Claro, estou exagerando um pouco, tem gente recuperar, mas as pessoas podem perder muita coisa, muito dinheiro, pode perder muita informação importante, fotos, se você for roubado. Não é verdade? Então, está tão na nossa cara, porque o nosso celular, ele... de vez em quando eu recebo lá os lugares que eu fui, fora do Brasil, aqui no Brasil, os lugares que eu mais vou. Então, você já está sendo, na verdade, monitorado. Não só monitorado, mas nós já estamos sendo controlados pelas redes sociais, que ficam sugerindo coisas para a gente comprar, porque eles conhecem a nossa preferência. Hoje a Poliana mostrou um vídeo que é muito legal, podia até ter passado esse vídeo aqui, de um cara que liga para comprar uma pizza, e é uma pizza do Google. Vocês já viram essa? Muito engraçado. O cara fala assim, não, eu acho que eu liguei no lugar errado. Não, você ligou no lugar certo, o Google fala. Nós compramos essa pizzaria. Ele fala, não, porque eu queria. Ele falou, não, nós já sabemos qual é a sua preferência, o que você gosta. Nas últimas tantas vezes que você pediu essa pizza assim, assim, assim. E vai dando as sugestões para ele, como que ele tem que pagar. É muito engraçado. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje. Essa geração, por que nós podemos ser a geração do fim? Porque hoje já tem tecnologia para o controle mundial. Ano que vem o Brasil lança uma moeda, uma criptomoeda, né, uma moeda virtual, que vai ser não só uma moeda virtual, mas ela vai dar o poder de investimento para quem quer fazer investimento. Você pode comprar essa moeda. Você vai poder comprar, é como se fosse um investimento na Bolsa de Valores. Unificação da moeda, líder mundial, líder único, isso é uma palavra que já está sendo falada em todos os lugares. O grande reset, que é mudar toda a ordem mundial. Isso aqui, meu irmão, não é teoria da conspiração. Isso aqui está acontecendo. Todos os anos acontece o fórum do grande reset, que é a grande mudança. Que grande mudança é essa? É porque hoje, por exemplo, a nossa economia, a economia mundial, ela está fundamentada em pilares extremamente frágeis. Uma crise em um determinado país pode quebrar todos os outros países. Se a Bolsa de Tóquio quebra o mundo inteiro. Reflete aqui, está tendo uma guerra lá na Ucrânia, está refletindo no Brasil, está refletindo lá na Europa. Um país, a Arábia Saudita, se ela falar assim, hoje, a partir de hoje, nós não vamos fornecer petróleo para ninguém, o mundo quebra, porque o mundo vai ter que parar.
Nós somos dependentes do petróleo lá da Arábia Saudita. As nações da Europa são dependentes do gás que a Rússia fornece. O mundo está muito ligado, muito globalizado. O mundo já está globalizado e fácil de ser controlado. Só que no período que o anticristo estiver aqui, nesse período de 7 anos, ele vai controlar a economia, ele vai controlar a religião e a política. Porque a ele, a Bíblia diz que vai ser dada autoridade sobre as nações. Agora, pastor, você tem certeza que a igreja não vai estar aqui? Como eu disse para você, tem pastores assim muito assim de Deus, que acreditam que nós vamos passar pela tribulação, que acreditam que a igreja passa pela tribulação. E o período da tribulação, ele vai ser um período único na terra, como nunca houve. Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, acompanha comigo aqui. Mateus 24, 15, olha o que está escrito. Quando, pois, virdes a abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que está dizendo aqui? Quando você vê o anticristo sentado lá no lugar santo do templo, então o templo vai ter que existir no período do anticristo, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque vai haver uma perseguição aos judeus aqui. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua capa. Isso aqui não se trata da igreja, ok? Ai da que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Para nós aqui no Brasil, se isso acontecer aqui, tanto faz em sábado ou inverno. Você vê que se trata do judeu, porque o sábado eles guardam. E lá o inverno é rigoroso, aqui não. Então aqui é uma palavra para o judeu. Porque nesse tempo, olha o que diz, tempo da tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então preste atenção. Houveram outras tribulações? Sim, mas ela não foi no mundo inteiro. Né? Teve guerras, fomes, muita coisa que a Bíblia relata aqui já aconteceram, mas nunca teve uma fome que foi mundial. Tivemos uma pandemia que foi mundial, mas ela não se encaixa no período da grande tribulação, porque na grande tribulação a pandemia vai ser apenas um dos juízos de Deus que virá sobre a terra. Pastor, mas se Deus nunca poupou o cristão, porque tem cristão morrendo, né? Lá no passado, no começo da igreja, muitos cristãos foram perseguidos, morreram por causa do evangelho, e ainda hoje, todos os dias morrem cristãos, missionários. Se eles não estão sendo poupados da ira, por que nós seremos? Parece um bom argumento. E parece que esse argumento lança por terra a visão pré-tribulacionista, que são aqueles que acreditam que a igreja não passa. Mas a verdade é que nós temos que distinguir a ira do diabo e a ira de Deus. Uma coisa é a ira do diabo. Nós podemos escapar ou não da ira do diabo. Depende de vários fatores. O diabo está irado com a igreja. Ele persegue cristãos e consegue matá-los. Isso não é comum no Brasil, porque a gente lida com um tipo de demônios diferente daqueles que estão em outras nações. Aqui opera um tipo de principado, em outras nações outro tipo de principado. Quem está lá na Jordânia, como o pastor Beethoven, ele está em guerra com os principados de lá. Nós temos um tipo de guerra diferente aqui. O céu do Brasil é aberto, é diferente. Lá, por exemplo, quem está lá na Itália como o pastor Nivaldo, quem está lá na Jordânia como o pastor Beethoven, eles falam que são muito atacados na mente, o tempo inteiro atacados na mente. Nós não temos muito isso aqui. É um ataque na mente assim, de tentar fazer eles recuar. Nós não lidamos com esse tipo de demônio aqui. Não é que não tenha, mas é diferente. Então o diabo, em determinados lugares, ele tem mais força, porque é onde tem menos luz. Onde tem menos pessoas orando, como em países muçulmanos. Nesse caso, cristãos são perseguidos e são mortos mesmo, por causa da ira do diabo. Mas a Bíblia diz que no período da tribulação não vai ser a ira do diabo, porque da ira do diabo
nós podemos escapar. Você acha que o diabo não quer te matar? Você está aqui, não está? Você está escapando, graças a Deus, está guardado. Eu não esqueço um dia que eu fui expulsar um demônio, o demônio falou que não gostava de mim e queria me matar. É normal, ele quer matar todo mundo mesmo, mas não vai conseguir. Porque a ira do diabo, a gente ora, se você tem fé, vai dar tudo certo. Não significa que os que morreram não tiveram fé. Tiveram também, vão receber sua recompensa. E deram a sua vida em prol do evangelho. Mas a ira de Deus, quem pode escapar dela? Porque talvez, irmão, você pense, a ira do diabo é tão poderosa quanto a de Deus. Não compara. O diabo não é nada para Deus. A palavra diz que ele vai ser lançado no lago de fogo com a palavra de Jesus. Não, você não pode nunca comparar a força do diabo com Deus. Agora, quem pode escapar da ira de Deus? Porque o que a Bíblia fala, vários textos aqui, deixa eu ler aqui para você, deixa eu olhar aqui no meu esboço. Apocalipse 14, verso 7, que está falando que vai ser o juízo de Deus. Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então o juízo de Deus vai cair sobre a terra no período de 7 anos. Por quê, pastor? Primeiro, Deus vai tratar com impiedade do homem. Fala a verdade. Se você fosse Deus, você já não teria matado uma meia dúzia aqui no Brasil? Que está fazendo um monte de besteira aí? Graças a Deus que nós não somos Deus. E Deus é bom. Mas o que nós estamos vendo acontecer no Brasil aqui, com pessoas que estão fazendo leis, que estão prendendo pessoas inocentes, isso aqui vai passar batido aos olhos do homem. A justiça do homem é muito falha. Mas aos olhos de Deus, esses homens não escaparão. E o juízo de Deus virá sobre a terra. E homens como esse que nós estamos vendo aqui na nossa nação, que são perversos, são maus, eles estarão aqui. E o juízo de Deus virá sobre eles. E o juízo diz respeito, como eu falei, aos cavaleiros lá, o cavalo branco, o cavalo vermelho, que aponta para a guerra, o cavalo amarelo, que fala de morte, o cavalo preto, que fala de fome. Depois dos selos vem as taças, depois vem as trombetas, muita coisa, terremotos acontecendo, pestes, que vai matar milhões de pessoas, mar se transformando em sangue, rios, os animais morrendo. 2/3 da população mundial vai morrer no período de 7 anos. Pastor, mas que viagem a sua? Não, não é. E essa palavra é para despertar você. É para te despertar. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados para esse tempo, meu irmão. E não só preparado no sentido de santidade, mas também de santidade, porque a Bíblia nos orienta a fazer. Mas também no quesito pregação do Evangelho, na preparação para que o noivo venha. A nossa expectativa é que ele venha. Nós estamos dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus nos libertar desse mundo mau. É cada coisa que a gente está vendo acontecer no Brasil, fora do Brasil. Abra aqui para mim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Olha o que está escrito aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Para aqui. Então aqui Paulo está falando com a igreja de Tessalônica que eles não estavam no período da tribulação. Paulo está falando o seguinte, porque algumas pessoas estavam disseminando que eles já estavam vivendo o período da tribulação, que tinha sido apontado por Daniel. Paulo está falando o seguinte, não, isso não aconteceu. O dia do Senhor não chegou. Porque o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor não é um dia de 24 horas.
O dia do Senhor fala de uma cadeia de acontecimentos, que é exatamente os 7 anos de tribulação. Paulo falou o seguinte: não, o dia do Senhor não chegou não, porque o dia do Senhor vai ter algumas características. Aí ele começa a explicar, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Paulo está dizendo o seguinte: por quê? Por que nós não estamos no dia do Senhor? Porque quem estiver no dia do Senhor vai ver o anticristo. Olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Está falando do anticristo que vai ser revelado. Olha o verso 7 agora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está explicando o seguinte: existe uma força que é maior do que do anticristo. E essa força não permite que o anticristo se manifeste. O anticristo só vai poder se manifestar quando essa força for tirada da terra. Não há nada mais poderoso do que a igreja. E ali é lógico que está falando do Espírito Santo trabalhando através de nós. Por que a igreja não fica na tribulação? Porque a igreja não pode submeter de forma alguma ao governo do anticristo. Porque o poder da igreja é superior ao do anticristo. E aqui está dizendo que alguém detém esse poder de manifestar. Que ele só vai poder se manifestar e só vai ter poder de governo a hora que a força maior do que ele for retirada. E somos nós, a igreja. Porque a palavra diz que nós temos poder na oração. A palavra diz que nós podemos subjugar os demônios. Então, não tem anticristo que seja maior, que tenha um poder maior do que o poder nosso da igreja. Ninguém jamais conseguiu vencer o poder da igreja. E o anticristo também não vai vencer. Mas é fato que frequentadores de igrejas que acham que são cristãos podem ficar. Porque a igreja verdadeira será levada. Todos que pertencem à igreja verdadeira. Pastor, qual que é a igreja verdadeira? A única. Aqui tem pessoas que fazem parte da igreja verdadeira, mas também tem pessoas que fazem parte da igreja professante. E esses vão ficar. E vão ficar para a tribulação. E sabe qual que é a preocupação da maioria desses? Vai ter salvação na tribulação? Essa nunca deveria ser a pergunta. Pastor, o que eu tenho que fazer para não ficar? Porque se hoje você acha difícil, meu irmão, que é o tempo da graça, imagina quando a janela fechar. Que quando a igreja for arrebatada, o período da graça fecha. Fecha. Vamos continuar lendo o texto aqui. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo. Quando que ele vai ser revelado? Depois que aquele que o detém for tirado da terra. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Pode continuar. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então o anticristo ele é uma pessoa, ok? É um homem, mas que foi dado a ele pelo diabo um poder sobrenatural de até fazer milagres. Porque o que o diabo vai fazer é um tipo de trindade satânica. No período da tribulação, demônios vão estar na terra, a Bíblia diz isso. O diabo, ele vai estar na terra, o demônio, assim como o falso profeta e o anticristo. Olha só, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vamos lá. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Parece que Deus está fazendo um laço para essas pessoas, mas elas rejeitaram a verdade.
Não é que Deus está armando uma armadilha para essas pessoas. É só uma consequência deles terem resistido à verdade. Olha aqui. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil é ridículo. É ridículo. Se você é meu amigo, vou fazer uma lei boa para você. Se você é meu inimigo, eu vou te perseguir, vou te prender. Nós estávamos com medo do presidente da República. E ele está melhor do que eu imaginava. Mas os outros que estão lá acima, Jesus, meu Deus, o que eles estão fazendo com o Brasil? Pelo amor de Deus. Olha o 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você foi escolhido para ser salvo. Claro, você tem que aceitar a fé, né, porque a salvação está disponível a todos. Amém? Então, esse período, meu irmão, esse período de 7 anos, ele é um período em que Deus, ele vai tratar com impiedade de homens injustos, mas também é um período que Deus vai trabalhar pela salvação dos judeus. Porque os judeus estão perdidos hoje. Os judeus que no passado foram a agência de Deus na terra, os representantes de Deus na terra, e falharam. Eles perderam esse lugar de agentes de Deus na terra, de agência, de representante de Deus aqui na terra. E esse título ou essa responsabilidade foi passada a nós, a igreja. Nós temos a responsabilidade de espalhar o evangelho, coisa que os judeus não fizeram. Mas há promessas de Deus para o judeu. Porém, ainda que os judeus, eu digo agora, como agência de Deus na terra, foram rejeitados, o judeu em si não foi, porque tanto os judeus como os gentios podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E nunca tantos judeus foram salvos como agora. Tem alguns sites aí que mostram os judeus contando o testemunho de salvação deles. One for Israel, por exemplo, você entra lá, você vai ver vários testemunhos de judeus que estão se convertendo. Mas o período da tribulação, porque o judeu ainda tem muitos poucos cristãos, menos de 1%. Mas no período da tribulação, quando eles tiverem uma decepção com o anticristo, eles vão perceber que o anticristo não é o Messias. E no final da tribulação, aqueles que conseguiram sobreviver, porque vai haver grande perseguição ao judeu nesse período. Por quê? Porque a grande ira do anticristo se volta contra os judeus. Mas pastor, não é contra a igreja? Não, não, a igreja não vai estar aqui. Mas ele se volta contra o judeu, porque o diabo ele tem ódio do judeu. A salvação veio do judeu, irmão. É o que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Ah, você não sabe o que você está... Jesus falou para ela, mais ou menos assim, você não sabe o que você está falando. A salvação vem do judeu. Né? Jesus ama o judeu. E os judeus vão voltar a ser o ponto de referência de Deus no período da tribulação. Porque logo no começo da tribulação, 144 mil judeus vão se converter. Esses homens vão começar a pregar o evangelho junto com as 2 testemunhas que Deus vai mandar. A palavra fala, eu também não tenho muita clareza a respeito disso, que os anjos vão proclamar o evangelho eterno. Aos anjos nunca foi permitido pregar o evangelho. Então não diga por aí que eu estou falando uma heresia, mas está escrito na Bíblia que eles vão proclamar um evangelho nessa época. Como que vai ser? Se eles vão usar pessoas, isso eu não sei, mas está escrito isso. Pastor, então vai haver salvação, né? Porque aí eu fico tranquilo. Acho melhor você não ficar. Acho melhor você ser arrebatado junto com a igreja, porque vai ser o melhor para você. Então o tempo da tribulação vai tratar com a impiedade do homem. O tempo da tribulação também vai ser para a salvação dos judeus e também para preparar a terra
para um tempo que a Bíblia chama de milênio. Antes de entrar no milênio, depois eu falo disso, não vou entrar nesse assunto, eu só vou citar para você entender o que vai acontecer. Eu quero só mostrar para você em Daniel capítulo 12, versículo 4, olha o que está escrito aqui, a respeito do fim dos tempos. Olha só, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essa versão minha é diferente da que ele colocou ali, mas deixa eu ler nessa versão agora. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, a característica do fim dos tempos seria um salto da ciência e também as pessoas andando de um lado para o outro. E quando a gente está falando de andar de um lado para o outro aqui, nós não estamos falando da correria do dia a dia, não. Porque eu acho que isso sempre teve. Talvez agora tenha se intensificado um pouco mais. Mas eu estou falando de você ir de um país para o outro. Hoje está fácil e está muito mais acessível do que era pouco tempo atrás. Você vai daqui para o Japão, Austrália, em 24 horas de avião. Hoje, você sai daqui hoje, eu vou estar do outro lado do mundo, né? Você sai do Ocidente e vai para o Oriente em 14 horas. Aqui está dizendo que a geração do fim, as pessoas iam andar de um lugar para o outro. A ciência se multiplicaria. Não muito tempo atrás, 20, 25 anos atrás, quando eu era criança, irmãos, as pessoas andavam de carroça, de carro de boi, ainda tem carroça. Mas era muito comum pessoas fazerem mudança de carroça. Carro de boi transportando coisas. É quase inconcebível você pensar num carro de boi andando nessa rua aqui. Se um carro de boi andar nessa rua aqui, ele para o trânsito, vai dar congestionamento até lá embaixo. Para você ver o nível do salto que a ciência deu no nosso tempo. Um grande salto de 20 anos para cá, e vai acontecer um grande salto agora com a inteligência artificial. Os criadores da inteligência artificial fizeram uma reunião e falaram, vamos parar por um tempo, espera aí. Nós não estamos preparados para a inteligência artificial, mas eu estou falando daqueles que são os que estão fundando a inteligência artificial, os criadores. Eles fizeram um acordo para parar, porque eles acham que os robôs podem dominar. Eu acredito ainda que não. Mas até eles estão falando que o que a gente viu em filme pode acontecer, o que eu sempre achei um absurdo. Isso é filme. O homem sempre vai controlar a máquina. Será? Será? Porque isso aqui já está controlando a gente. Nós já estamos sendo controlados pelo nosso celular. Então, acho que aquele filme tem alguma razão. Aqueles filmes têm alguma razão. Então, a geração do fim vai ver uma explosão da ciência. Agora, você pode olhar aí o Elon Musk falando, né? Até o Neil me enviou um vídeo falando sobre isso, do chip que já está sendo implantado no cérebro de algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pessoas que nunca andaram, estão andando agora, ou que ficaram paraplégicas, começaram a andar por causa de chips implantados. Isso é um avanço da tecnologia, um avanço assim, espetacular. É ou não é? Vamos falar a verdade. Se um parente seu tiver alguma deficiência, você sabe que um chip vai resolver o problema dele. Você vai falar, nossa, vamos implantar logo. Ok. Para a questão da saúde, beleza, é bom demais, mas isso é o quê? É só o começo de tudo que vai acontecer. Porque hoje nós temos um celular, que é quase o nosso corpo, mas ainda está fora. Mas eles vão querer colocar essa tecnologia dentro das pessoas. De tal forma que o Elon Musk falou que as pessoas vão conseguir saber o que o outro está pensando. É evidente que os dois vão ter que ter o chip. Mas não está longe disso, não. Elon Musk. O homem, talvez, se não mais rico, um dos mais ricos do mundo. Os irmãos estão comigo aqui? Então,
tudo que vai acontecer nesse período de 7 anos é o que hoje nós já estamos ouvindo falar, que está sendo chamado de a nova ordem mundial. E aí tem muita coisa por trás disso. É lógico que tem muita especulação, tem muita coisa que realmente não tem nada a ver com a Bíblia, mas nem tudo é especulação. Tem coisa acontecendo de forma tão óbvia que nós não queremos acreditar. Pastor, mas você acredita nos Illuminati, não sei, a família, como é que é? Aquela família, esqueci o nome? Rockefeller. Não acredito em nada disso. Para mim isso aí não tem nada a ver. Que vai fazer um controle? Não. Mas essas famílias muito ricas, elas estão por trás de algumas tecnologias. Eles querem controlar o mundo. O homem nunca vai perder isso. Agora, para a gente encerrar, por quê que eu acredito que nós não vamos passar pela tribulação? Romanos capítulo 5, verso 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tem vários textos em Apocalipse que fala que o tempo da tribulação vai ser o tempo da ira de Deus sobre a terra. Mas aqui está falando que nós vamos ser salvos da ira. Por que nós somos salvos da ira? Nós somos salvos da ira porque nós estamos em Cristo. Só por isso? Só. Porque em Cristo nós fomos justificados. Você se tornou justo não porque você pratica justiça. Você se tornou justo pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. E o justo viverá pela fé. Então, no momento que você teve fé em Cristo, você foi justificado. E uma vez que você foi justificado, você agora está em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem situação na sua vida para resolver? Resolve logo. Resolve o mais rápido possível. Agora, se eu creio em Jesus, eu fui justificado. E eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, que a palavra é essa, você está em Cristo, essa pergunta? Se você está em Cristo, a punição já veio sobre Cristo. Cristo foi punido no meu lugar e no seu lugar. Porque o que aconteceu lá na cruz? A cruz foi a ira de Deus sobre Jesus. Ok? Então Deus feriu o seu próprio filho. Deus ficou irado com o seu próprio filho. Derramou sobre ele a sua ira. E se eu estou em Cristo, então Deus não pode ficar irado comigo agora. Porque ele já ficou com Jesus. Os meus pecados foram punidos em Cristo. Então eu não posso passar pela ira de novo. Porque senão Deus vai me punir 2 vezes. Porque eu já fui punido em Cristo. Eu já fui em Cristo punido. Se Deus me punir de novo, tem uma injustiça acontecendo. Já que a tribulação vai ser a ira de Deus sobre a terra, por que a ira vai vir sobre a igreja? Esse é o maior argumento que nós temos para dizer que a igreja não passa pela grande tribulação. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Nós estávamos condenados ante Cristo, mas uma vez que eu criei em Jesus e ele foi punido no meu lugar, eu não posso ser punido de novo. Outra coisa, se a igreja passa pela tribulação, porque a tribulação vai ser, a palavra diz que nunca houve uma tribulação como a que vai acontecer e nem haverá jamais. Ela vai ter acontecimentos que jamais aconteceram na terra. Ah não, mas já teve um vulcão lá no Havaí. Já, mas lá no Havaí. Ah, teve outro lá na Itália. Sim, lá na Itália, que matou os moradores de Pompeia. Ah, mas já teve um terremoto lá no Japão, um tsunami nas ilhas não sei o quê. Lugares esporádicos, período da tribulação, terremotos, vulcões, pestes, meteoros caindo sobre a terra, água transformando em sangue. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo e no mundo inteiro, porque a Bíblia fala que vai acontecer no mundo inteiro. Então ela vai ser única. Meu irmão,
não brinque de ser crente, mas seja crente. Você tem que viver em santidade. Nós precisamos ter uma vida mais consagrada. Nós precisamos focar naquilo que está no coração de Deus. Então eu não acredito que a igreja vai passar pela tribulação, porque no dia em que houver um acordo de paz entre Israel e os palestinos, e a ordem para a reconstrução do templo, começa a tribulação. Se a igreja ficar, ela vai reconhecer que ali é o início da tribulação. E nesse caso, nós vamos poder marcar a data da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Está na Bíblia. Se ninguém sabe o dia nem a hora, se a igreja passar, ela vai identificar que Cristo volta em 7 anos. Esse é um outro argumento. O outro é que o detentor do anticristo precisa ser tirado para que ele se manifeste. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão comigo? Já estou terminando aqui. Deixa eu só falar mais uns 2 ou 3 argumentos aqui. A Bíblia diz que nós seremos guardados da hora da provação. Abre para mim Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Olha só. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui diz que ela vai acontecer em toda a terra, mas que a igreja fiel e verdadeira será guardada da hora da provação. Pastor, mas, ok, vai ter salvação? Vai. Mas a maioria das pessoas salvas no período da tribulação vão morrer. A maioria. Porque elas vão ter que negar o anticristo. Ou vão ter que viver totalmente afastadas de toda a tecnologia. Porque elas serão monitoradas. E o controle em massa é uma realidade dos nossos tempos. Já é. Porque nós já somos controlados. O que indica que todo o cenário está montado para que o anticristo governe, para que ele seja um governante mundial, para que ele exerça controle religioso, político e econômico sobre as pessoas. Então nós precisamos entender que essa pode ser a geração do fim, e deve ser. Aqueles, porém, que estiverem no tempo da tribulação, que não aceitaram o sinal da besta e que continuaram até o final de 7 anos, aí sim, eles vão entrar por um tempo, um período, chamado na Bíblia de milênio. Período milênio vai ser um período de 1000 anos de paz, em que o diabo vai estar preso e aqui na terra, Jesus vai governar, junto com a igreja. Nesse período de 1000 anos, as pessoas que estiverem na terra, não aceitarem o sinal da besta e entrarem para o milênio, elas vão entrar com um corpo natural, igual nós temos hoje. Só que elas vão viver por muitos anos, porque no período milênio, a Bíblia diz que aquele que morrer com 100 anos, vai morrer jovem. Então vai ser um período de paz de 1000 anos, em que a terra será muito produtiva, e a tribulação, eu vou ler o último texto aqui, período da tribulação, a guerra que vai haver, vai preparar a terra para esse tempo. Esse período vai ser um período de muita colheita, que a Bíblia fala que você vai viver daquilo que você plantar. Deixa eu só te dar um dado aqui. Eu não sei se você sabe, mas onde tem vulcão, principalmente vulcões que já tiveram grandes erupções, é o lugar onde mais vive pessoas. No pé do vulcão. É o lugar mais perigoso. Mas é o lugar onde mais vive pessoas. Porque é o lugar mais produtivo. A terra vulcânica, ela é muito produtiva. Agora você imagina quantos vulcões não vão entrar em erupção. Como aconteceu agora, recentemente, lá no Havaí, e acontece em muitos lugares. Então a terra ela vai ser uma terra transformada. E pelo fogo. A Bíblia indica isso. Deixa eu ler aqui o texto para você. Aqui, ó.
2 Pedro 3, 11 e 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 12. Diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Aqui é uma exortação para a igreja dos últimos tempos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Isso aqui pode ser vulcões aqui na terra que vai transformar a terra e vai tornar a terra produtiva. Esse período do milênio, a igreja vai estar no milênio reinando com Cristo, mas não com o corpo natural mais, já com o corpo glorificado e jamais sendo tentada pelo mal. Uma vez que nós fomos arrebatados, nunca mais seremos tentados pelo mal e teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. Nós estaremos reinando no milênio com Cristo. E eu quero, já pedi que o David suba aqui. Eu quero fazer uma exortação a você. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você acha que deve ser o seu procedimento nesses últimos dias? Qual tem que ser o nosso procedimento, o procedimento da igreja? O que falta para Jesus voltar? Em termos de sinais, nada. Mas sabe o que a Bíblia diz? Se eu não me engano é Romanos capítulo 11. Que quando chegar a plenitude dos tempos, aí então o judeu será salvo. O que o texto está dizendo ali? A plenitude do tempo acontece no dia em que o último crente converter. Tem um número? Tem. Tem um número que nós não sabemos que número é esse, mas Deus sabe. E no dia que o último cristão converter, acontece o que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Acaba o tempo da igreja na terra. A janela entre a 69ª e a 70ª semana fecha. Acontece o arrebatamento. Jesus voltou para a igreja e começa então 7 anos de tribulação aqui na terra. De tribulação e grande tribulação. Mas o texto, ele nos exorta a ter santo procedimento. Olha aqui: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Deixa eu te falar uma coisa. Coloca a barba de molho. Meu irmão, nós podemos ser surpreendidos essa noite. Nós podemos ser surpreendidos daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Você está preparado? Você que está aqui hoje, você já recebeu Jesus? Você está em Cristo? Você nasceu de novo? Não, pastor, eu sou da igreja. Esquece isso. Você não tem que ser da igreja, você tem que ser a igreja. Porque tem muitos que frequentam a igreja, mas não pertencem à igreja. Essa palavra, ela precisa trazer um despertamento em nós. Porque nós estamos envolvidos com tantas coisas aqui. E um mundo em determinado momento, ele é bom. E as coisas boas começam a nos envolver e até a nos distrair. Mas aqui nos exorta a viver em santo procedimento, porque nós não sabemos. Agora eu te pergunto, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui um mês, como seria o seu procedimento? Ia dar um desespero, não ia? Não quero jogar bola mais não. Não vou trabalhar mais não. Vou só pregar, vou jejuar, não como, vou ficar 30 dias sem comer. Mas nós devemos, é claro, sem exageros como esse que eu falei, mas uma coisa nós temos que ter. Nós precisamos ter santo procedimento, irmãos. Chega de sermos uma igreja superficial e carnal. Aqui está falando que nós temos que viver em santo procedimento e piedade, ajudando as pessoas. E aqui diz,
não só esperando a vinda de Cristo, mas apressando. Como eu posso apressar a vinda de Jesus? Então você pode, quando você pregar, porque você vai colaborar para que chegue a plenitude dos tempos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que Paulo está falando? Os judeus vão ser salvos de novo. Os judeus vão ser ponto de referência de novo. Mas hoje eles estão endurecidos, em parte. Por que em parte? O que Paulo está falando? Os judeus não são mais o ponto de referência de Deus na terra, porque isso foi passado a nós, a igreja. Mas aquele judeu individual que aceitar Jesus vai ser salvo. É por isso que, em parte, eles foram endurecidos, porque eles estão cegos. Você vai pregar para um judeu, irmãos, é uma cegueira que você não consegue imaginar. A gente estava no Monte das Oliveiras, e o guia falou: olha, o Messias vai passar naquela porta quando ele vier. Só que ele tinha acabado de falar que Jesus, ele falou: Jesus, ele passou naquela porta quando ele esteve aqui no domingo de Ramos. E o Messias vai passar naquela porta. Eu falei para ele: Jesus é o Messias. Ele falou: não, não é. Não é. E o texto que fala que o Messias vai passar na porta, sabe o que o texto diz? Que Jesus vai passar pela porta, que é a porta dourada, que está lá em Israel hoje, de frente para onde era a entrada do templo, hoje a mesquita. O texto diz que Jesus ele vai passar por aquela porta, e depois que Jesus passar por aquela porta, o templo vai se encher. O que o texto está dizendo? Que a segunda casa ia ter mais glória do que a primeira. Porque o primeiro templo ele era muito bonito, e lá estava a arca, a presença de Deus. Mas no segundo templo ele não era tão bonito, mas a glória de Deus entrou lá. Por isso que não tinha arca, porque Jesus entrou e passou por lá. Jesus ele passa no domingo de Ramos, ele passa pela porta dourada lá. Aí tem um texto lá do Antigo Testamento que fala que Jesus iria entrar por aquela porta mesmo. O capítulo seguinte fala que ninguém mais vai passar por aquela porta, porque ela estará fechada. Porque a glória do Senhor entrou por ela. Eles conseguem interpretar um capítulo, não conseguem interpretar o outro. Olha o que o texto diz aqui, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que se complete o número dos gentios que deve se converter. Está aqui. Então, eles não terão seus olhos abertos até que a igreja seja levada. Apressar a vinda de Jesus é pregar o evangelho. Quanto mais rápido, mais pessoas forem salvas, mais rápido o nosso Messias volta. Aí está lá, o verso 26, aqui ó, que veio o endurecimento em parte, ainda o 25, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que se complete o número de gentios que vai se converter, que somos nós, gentios. E assim, todo Israel será salvo. Primeiro o que ele fala? Eles estão endurecidos. Vai se completar o número dos gentios que vão se converter. Quando se completar e chegar à plenitude dos tempos, Israel vai ser salvo. Todo Israel vai ser salvo. Sabe o que diz lá em Zacarias 14? Quando eles olharem para as mãos de Jesus, eles vão dizer, os judeus, lá no Monte das Oliveiras, que feridas são essas nas suas mãos. E Jesus vai dizer, foi a ferida que fui ferido na casa de meus amigos. Jesus vai mostrar a marca dos cravos na mão, que foram colocados por causa dos judeus, porque os judeus entregaram Jesus para os romanos. Jesus não morreu por causa do judeu ou por causa dos romanos, Jesus morreu por sua causa e por minha causa. E agora, nosso procedimento, a Bíblia diz que precisa ser santo. E o nosso procedimento, além de santo, nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Vamos ficar de pé? Mas o que você precisa fazer? Pastor, e agora? O que eu preciso fazer? Nós precisamos apressar de fato a vinda do Senhor,
Agora eu te pergunto, meu irmão, como é que está a sua vida? Você realmente tem uma vida de consagração? Você tem uma vida de comunhão com Deus? Você tem sido atraído pela presença de Deus? Ou a sua vida é apenas uma vida de um cristão que se limita, talvez, a frequentar as reuniões e só, sem de fato ter um relacionamento com o irmão, sem de fato estar envolvido na obra, sem de fato estar envolvido num tempo de relacionamento com Deus? Porque o que você entende que é um santo procedimento? Um santo procedimento está falando exatamente nós termos uma vida de comunhão com Deus, deixar toda a nossa vida fútil de lado. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos tão fúteis e começamos a valorizar coisas tão fúteis e ficamos tão entretidos com essas coisas e nos esquecemos daquilo que é principal. Nós só vamos ficar aqui se Jesus não voltar na nossa geração por alguns poucos anos. Mas a nossa vida tem que valer a pena. Você precisa se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Para isso, para ter o santo procedimento que a Bíblia fala, você precisa orar. Você precisa adorar. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, pare de emprestar o seu ouvido para pessoas fofoqueiras. Ouça palavras de Deus, ouça a Bíblia, medita na palavra. Você está aceitando pessoas vomitar dentro de você? Vai para a palavra, tem um santo procedimento. Ora, compartilha a palavra com alguém, chama o seu líder, seu pastor, e fala para ele: olha aqui, o que Deus está falando comigo? Olha o que Deus falou comigo aqui. Chega para o seu líder, compartilha com ele. Chega para o seu irmão, compartilha com ele. Nós precisamos ter santo procedimento. Nós precisamos estar envolvidos com a obra de Deus mesmo. Ah, mas a obra de Deus vai me consumir. Então que seja a obra de Deus que te consuma, não o seu trabalho. Porque a obra de Deus, ela vai te dar recompensa aqui, mas principalmente na eternidade. Mas talvez você esteja dizendo: não, eu quero aqui, quero agora. Tá bem. A palavra diz que nós podemos receber 100 vezes mais aqui. Mas não é nem por isso. Por que então, pastor? Porque nós temos que ter um relacionamento com o nosso Pai, conhecer melhor. Isso vai te ajudar tanto, vai melhorar seu casamento, sua vida profissional, seus relacionamentos. Tudo muda. Nós precisamos ter santo procedimento e apressar a vida do Senhor. Eu quero agora que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Nós vamos ouvir uma canção daqui a pouco. Senhor Jesus, eu quero colocar esta igreja aqui diante do Senhor, Pai. Esta é a igreja Orvalho. Eu sou o pastor, eu respondo por ela. Eu oro, meu Deus, para que haja aqui santo procedimento. Que essa palavra desperte os meus irmãos para, em primeiro lugar, viver um tempo de santidade. E a pessoa que vive em santidade, Senhor, ela vive tão cheia da Tua presença, que ela vai pregar. Isso vai ser consequência dessa santidade, dessa consagração. Então, Senhor, meu Deus, essa palavra, que é uma palavra, Senhor, até certo ponto pesada. Nós falamos de coisas terríveis que vão acontecer. Mas por outro lado, nós podemos também, através dessa palavra, ver a misericórdia do Senhor, que vai nos livrar da ira vindoura. Mas nós precisamos nos despertar. Senhor, que essa igreja esteja envolvida com a igreja mesmo, com a obra mesmo. A única coisa, Senhor, que vai valer no céu são as vidas que nós estamos ganhando aqui, que nós estamos discipulando, que nós estamos pastoreando. Então, meu Deus, leva essa igreja a ser envolvida com a obra. Se tem alguém que tem que ser consumido em alguma coisa, então que seja na obra de Deus mesmo, Senhor.
porque nós receberemos recompensa. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração também, desperta essa igreja para um tempo novo, Jesus, para um tempo em que nós vamos experimentar um grande avivamento, vamos ver pessoas nascendo de novo nesse lugar, porque todos aqui estarão envolvidos, apressando a vinda do Filho de Deus, pregando o Evangelho, Senhor, usando os seus talentos em prol do reino de Deus. Nos leva para essa condição, mas primeiro nos atrai, Senhor, para a Tua presença. Nos separa, Senhor, para o nosso tempo de relacionamento com o Senhor, de oração, Senhor, no tempo de louvor, de adoração, de confissão da palavra, de oração em outras línguas. Nos traz, Senhor, para perto do Senhor, nos atrai. Em nome de Jesus.